Olá, pessoal. Voltando aqui, Ângelo Primo, para resolver mais uma questão da prova aplicada dia 26/11/2023 do concurso, né, da Polícia Civil, investigador de polícia. Mais uma questãozinha clássica, a famosa questão de tabela verdade. Na realidade, aqui, uma questão sobre argumentação, uma questão bonita. Ele diz assim: após a investigação de um crime, foram identificadas como verdadeiras as seguintes afirmações levantadas durante a investigação e, portanto, passaram a ser premissas do relatório, né? O que são as premissas? São as afirmações consideradas verdadeiras. Então, A1, alfa não é uma cúmplice, se beta é uma cúmplice, então gama não é a autora, se gama não é a autora, ou delta não é uma das mandantes, então alfa é uma cúmplice. Se delta não é uma das mandantes, então epsilon não é o coautor e zeta é um dos mandantes. Muito bem. Uma das conclusões que decorre das premissas verdadeiras apresentadas e forma, juntamente com as premissas, um argumento válido para ser utilizado no relatório final é: beta não é uma cúmplice, epsilon não é o coautor, epsilon é o coautor, beta é uma cúmplice e zeta é inocente. E aí eu falo para você o seguinte: olha, beta não é uma cúmplice, beta é uma cúmplice, elas são duas proposições aqui no caso, né, contraditórias. Então, significa que uma é verdade e a outra é falsa. Então, a resposta está aqui na beta, ou então, epsilon não é coautor e epsilon é coautor, também são contraditórias, né? Significa, uma é verdade e a outra é falsa. Fala, nossa, professor, é possível duas respostas? Não. Nós vamos ver que uma dessas duas, né, no caso aqui, um desses pares vai ser eliminado, sobrando o outro. E zeta inocente, com certeza, não é a nossa resposta lá. Mas, só para chamar atenção, vamos lá resolver isso daí? Qual é o procedimento no caso, né? Ele falou que essas proposições aqui são todas o quê? Verdadeiras, né? Alfa não é uma cúmplice, é uma proposição simples, portanto, ela já é verdadeira por ser simples, né? Essa daqui, beta, é uma cúmplice, né? Então, gama não é autora, é uma proposição composta, né? Então, eu posso ter várias combinações que geram verdade. A 3, né? É uma proposição composta e o pior, tem dois conectivos, mas ela também tem que ser verdadeira, né? E por último, né, a 4 é uma proposição composta que também tem dois conectivos aqui no caso, certo? E ela também tem que ser verdadeira. O conjunto, né, da frase tem que ser verdadeiro. Então vamos começar por aqui, ó. Você sabe que alfa não é uma cúmplice. Isso é verdade. Vamos procurar alfa, 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 alfa. Legal, achei aqui, ó. Alfa é uma cúmplice, então essa proposição será falsa. Legal? Qual é a combinação da tabela verdade para que ela seja falsa, né? Como o consequente, porém verdadeira no conjunto todo. A única combinação que eu tenho é que o antecedente tem que ser falso, o consequente falso, logo vai ser verdade. Aí eu vou para a segunda análise. Quando é que o conectivo ou vai ser falso? Quando essa for falsa e essa for falsa. Então, com isso daí, eu já descobri, né, no caso, mais duas informações. Gama não é a autora e delta não é uma das mandantes, tá certo? O que acontece lá no caso seria interessante se você pudesse ir acompanhando, né, no caso. Mas, por enquanto, não apareceu beta, epsilon e delta. Mas seria interessante você acompanhar as alternativas. O que nós temos aqui para resolver? Ó, gama não é autora. Gama não é autora é falso. Para esse condicional aqui, no caso, ser falso, beta é uma cúmplice, tem que ser falso. Ok? Agora, se beta é uma cúmplice, é falsa, aquilo que eu falei para você, acompanha.
né? Beta não é cúmplice, vai ser o quê? Verdadeira. Né? É interessante você fazer isso para não ter que resolver tudo. Né? Fala, professor, mas e o epsilon e o zeta lá? Não poderia ser? Olha só o que acontece. Eu já descobri. Beta não é uma cúmplice, é verdadeira. Né? Então, se isso é falso, a negação dela é verdade. Se você for na alternativa, já resolveu. Eu vou completar o resto para a gente poder discutir aqui as ideias. Né? Delta não é uma mandante, ela é falsa. Professor, quando eu começo o condicional por falso, ele não é sempre verdade? Exatamente. Então, eu pergunto para você, né? O que eu sei do conectivo E que tem que ser falso? Por quê? Tudo isso daqui, né, no caso, ele tem que ser verdadeiro. Então, se esse elemento é falso, esse grupo tem que ser falso. E aí que a coisa pega. Quando é que o conectivo E é falso? Né? É quando eu tiver 3 combinações: verdade com falso, falso com verdade e os 2 falsos. Ou seja, epsilon eu não sei, zeta eu não sei. O que eu sei é o beta, que é uma cúmplice, é falso, beta não é verdadeiro. Né? Por isso que isso daqui eu não sei, não consigo deduzir, isso também não, isso também não. Sobraram essas duas, e dessas duas, essa é a verdade. Né? Então, uma questãozinha clássica, não, sem grandes dificuldades, mas com muita atenção. Portanto, beta não é uma cúmplice, passa a ser a alternativa correta, alternativa A. Tá certo? É isso aí. Eu, né, Ângelo Primo aqui, estou resolvendo as questões com você, comentando, né, para você comparar as várias resoluções e perceber, no caso, qual, né, a que melhor se enquadra no seu, na sua forma de resolver, né? Então, já está disponível aí vários tipos de resolução, dá uma analisada e vê qual delas aí te ajuda mais, tá certo? É isso aí. Por enquanto, vou parar aqui, mas eu volto, tem mais questões para resolver, tá certo? Até mais.